Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. E eu vim aqui hoje para falar de uma data que está se aproximando, Dia dos Namorados, dia 12. E aí eu queria aproveitar e falar, vou falar de um livro de receita. Oba, vai ter receita do Dia dos Namorados? Não, não vai. O que vai é que eu vou introduzir o tema de hoje através de um filme que chama Como Água para Chocolate, que foi lançado em 1993 e é baseado no romance de uma escritora que chama Laura Esquivel, e é uma história que se passa no México e aborda a saga de uma família, vamos dizer assim. Começa o filme com uma moça mexendo no livro de receita da tia-avó dela, e essa tia-avó fazia receitas deliciosas, diferentes, que eu já vou contar aqui o que acontecia dentro dessas receitas maravilhosas. E ela vai contando aí, através disso, toda a história da família dela. Começa com a bisavó dela, né, que era casada com o bisavô, que já tinha 2 filhas, tem uma terceira, que chama a Tita, que é a nossa protagonista. E dali desenvolve toda uma história. Logo em seguida, um pouco depois que ela nasceu, o pai dela faleceu. Não vou ficar dando detalhes do filme para quem se interessar, tem muita coisa interessante, é cheio de simbolismos esse filme, que eu acho bem interessante como ele é contado. Mas, enfim, quando ela nasce, né, e aí esse pai morre, a mãe logo informa para outras pessoas que moravam na casa também que esta menina veio, conforme a tradição do México, segundo o filme, né, que a filha mais nova nasceu para tomar conta da mãe quando ela envelhecesse. Então essa menina não nasceu para casar, não nasceu para tomar conta da vida dela, nasceu para cuidar da mãe. Essa era a saga, esse era o destino, era o que aconteceria com essa menina sem nenhum questionamento. E essa menina cresceu com essa informação. Mas aconteceu, conforme ela foi crescendo, ela, né, a mãe recebia muitas pessoas em casa. Tinha um menininho lá, que era mais ou menos da idade, que chamou a atenção dela. Esse menino também prestou atenção nela e eles davam uma olhada um para o outro. E aí nasceu um interesse. Quando eles ficaram mais velhos, ele foi tentar pedir a mão dela para a mãe. A mãe falou, não, não pode, porque ela nasceu para tomar conta de mim. Se você quiser, eu tenho a minha filha mais velha que está disposta a casar. Este moço pensa, vai ser a única forma que eu terei para ficar perto da Tita. E essa foi a saída que ele deu para poder ficar perto dela. A Tita, né, sem entender nada desse movimento dele, ela, mas amando ele mesmo assim, decide que ela vai começar a cozinhar, né, e quer que ele experimente o sabor da comida dela. E cada prato que ela coloca toda a emoção dela, todo o amor dela dentro dessa receita. E ela escreve cada receita, né, e descreve junto a história do que aconteceu pós aquela receita. Então, se ela escrevia, se ela começava a cozinhar e ela estava muito triste, e ela descascava a cebola e chorava, todo mundo quando comia chorava junto. Se ela estava alegre, todo mundo que comia ria. Então, com isso, ela sentia que ela estava passando todo o afeto dela, todo o amor dela para esse moço. E eles foram vivendo assim, né, o tempo foi passando, até que a mãe começa a achar que está ficando meio perigoso e decide que essa filha e o marido, né, vão ter que mudar de lugar para poder viver distante da Tita. A Tita não podia ir porque ela ia tomar conta dela. Só que quando eles vão embora, a Tita entra numa depressão profunda. Ela fala, eu vou cozinhar para quê? Né? Não que ela faça essa pergunta, mas você vai deduzindo no filme. Né? E ela vai ficando sem vontade e se fecha para a vida. E a mãe olha aquilo, né, fala assim, tá muito imprestável aqui, né? Eu não quero uma filha que fica assim, ela vai para o manicômio.
né? E porque afinal de contas essa filha veio ao mundo para cuidar dessa mãe, né? E então veio um médico que também já era conhecido ali da família e leva para a casa dele, que era um tipo casa consultório, e fica cuidando dela, da alimentação, e junto com isso dá toda uma energia muito diferente para ela, de tudo que ela viveu, porque ela vivia numa casa onde só havia castrações, limites, regras, protocolos, nada podia ser seguido de uma forma que não fosse sobre o olhar dessa mãe, a vigilância dessa mãe. Então ela começa a vivenciar isso, né? E ainda muito triste, mas começa a relaxar um pouco mais e às vezes ela presta atenção nesse médico. Esse médico um dia está sentado com ela, ele vai conversando muito com ela, e aí ele está mexendo num fósforo, aí ele fala, né, que a avó dele contava uma história sobre o fósforo, né, contava para ele que a avó dele era uma índia, a mãe dele, a avó dele, desculpa, a avó dele era uma índia, e que ela dizia que as pessoas são como o fogo, e que todo mundo tem uma caixa de fósforo dentro de si, mas que precisa, de alguma forma, encontrar o que vai fazer com que esse fogo acenda. E aí ela fala, as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas, né? Precisa de oxigênio e precisa da vela, né, para acender uma fogueira, né? Precisa do atrito, né? E aí ela pensa, com as pessoas acontece desse jeito, né? Esse atrito, o que dá essa coisa diferente, que acende essa chama, seria o hálito da pessoa amada, né? A saliva da pessoa amada. Isso acordaria a pessoa para, né, como se despertasse para aquela coisa de eu estou vivo, quero viver, né? Aconteceu alguma coisa aqui. E que a vela seria como se fosse as coisas que trazem esse movimento e esse encanto. Então, por exemplo, o som de uma música, um afago, uma palavra certa, que essas são as coisas que se constroem para que essa chama fique acesa. Né? Achei bonito essa visão, não toda essa visão do filme, assim, né, inclusive dela perder toda essa vontade de viver por conta de um amor, mas eu não vou discutir essa questão, né? Porque eu quero trazer essa questão dessa chama, porque isso muda alguma coisa dentro dela, num entendimento dentro dela. E ele ainda conta, né, esse médico, que a avó falava que quando não se acende isso, que seria a chama vital, a tendência desse fósforo era de ficar úmido, umedecer. Aí ele fala, mas não se preocupa, porque existe remédio para a gente secar essa umidade. Existe, fique tranquila, mas é bom que essa chama não se acenda tudo de uma vez, porque aí pode se criar meio que um incêndio, né? Ele não usa essa expressão, mas assim, vai acender tudo, e aí a pessoa vai ver uma luz tão forte, mas tão forte, né, que é capaz que se conecte a uma sensação de vida que se teve ao nascer, e aí corre-se o risco de voltar para aquele lugar, né? Coisas né, de um conceito índio, mas veja, né, que bonita essa imagem que ele traz. E aí foi, essa moça acordou, a Tita deu uma acordada assim, e foi começando a ter um pouquinho mais de vontade para fazer as coisas, e ela decide, não volto para a casa dessa mãe, não volto mais para lá. Só que um dia essa mãe morre, e ela vai voltar para lá, para o enterro. E aí acontece mais uma série de coisas dentro dessa história, né? E eu não vou contar esse resto, porque, né, para quem se interessar possa assistir, para não dar o spoiler, mas é muito bonito como
ela vai entrando em contato com o sentimento. E outro dado que eu acho muito bonito desse filme, né, é que depois que essa mãe morre, num dado momento, lógico que ela volta para lá, todo mundo volta para essa casa, e ela se depara com esse amor, né, de que ela conheceu lá atrás, e acende dentro dela algo novamente que ela não sabe como lidar. E ela vai estar ali e está lidando com aquela situação do jeito dela e continua cozinhando, né, e marcando no livro de receita. Mas ela vai, com isso, ela vai dando vazão e sentindo que ela tem um desejo. E aí a imagem da mãe dela começa a aparecer para ela. A mãe morreu, mas é como se o fantasma da mãe aparecesse, né, na sala, diante dela, e até aparece uma cena em que ela tem uma conversa com essa mãe. E é muito interessante, né, porque quem faz psicoterapia sabe, né, que dentro da nossa história existe valores, às vezes na voz de algumas pessoas da vida da gente, que definem quem que a gente tem que ser, ou como a gente tem que se comportar, para onde tem que ir, o que tem que sentir. E essa protagonista, ela foi prisioneira disso. Ela não pôde sentir qual era o desejo dela. E no momento que essa mãe aparece, ela já tinha sido mais fortalecida, né? Acho que esse médico funcionou um pouco como psicoterapeuta dela, trazendo para uma questão de mundo e psicoterapia no mundo atual, fora do filme, exerceu a função de uma psicoterapia, de uma análise, de um processo terapêutico. E aí ela estava um pouco mais fortalecida, e o que ela fez? Ela fez um enfrentamento da figura do mundo interno dela. Ela falou para essa mãe, basta, eu vou fazer o que quiser. E a mãe xingava ela falou assim, não me interessa. Aí ela já sabia coisas da mãe, de uma série de coisas do filme que vai aparecendo, e ela vai devolver para a mãe, mas é muito bonito esse momento que ela põe essa mãe para fora. Foi para fora da vida dela, foi para fora da cabeça dela. E ela vai seguir para fazer o que ela quer. Então, por que eu estou trazendo esse tema justo agora, nessa data do Dia dos Namorados? Porque eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, para cada um que estiver me ouvindo. Será que você está fazendo com a sua vida aquilo que você realmente quer? Você se conectou com a sua chama, com o seu desejo e está seguindo? Se não, você tem consciência de quais são as figuras do seu mundo interno, dos seus valores que te paralisam e te amortecem para você ir viver algo que está dentro de você nessa chama viva? Para quem quer. Não é? Estou falando das pessoas que sentem a vontade, porque quem está tudo bem, está neste lugar, está tudo bem, né? Eu sempre trago isso. Eu estou perguntando do desejo que cada um tem. Se você tem esse desejo, você foi buscar o que pode estar te paralisando para você não ir atrás do que é importante para você? Vocês sabem, gente, que namoro, tá agora Dia dos Namorados, namoro é uma coisa tão interessante, né? Ele pressupõe um teste, né? As pessoas namoram para ver se vai acontecer alguma coisa, mas vai partir para um casamento, para um morar junto, para um qualquer coisa assim, né? Ou se não, se encerra. Então é um momento de teste, mas neste teste as pessoas se colocam, elas vão se expressando, elas trocam carinho, elas trocam afeto, né? Tem uma intimidade sexual, se colocam à vontade, vão se mostrando porque querem ser conhecidas, sabem rir juntas, sabem brincar. É tão gostoso ver os namorados se relacionando. E aí eu não sei o que acontece, que parece que vai passando o tempo, toda essa qualidade afetiva, né, que vai se transformando num amor, vai se transformando novamente nessas regras, que significa essa mãe,
né, da Tita no filme. Né? Parece que as pessoas vão vivendo mais num enquadramento do que tem que ser e vão perdendo esse contato com essa fluência, essa naturalidade, essa chama que está em cada um de nós. Eu não sei por que as pessoas perdem, porque parece que quando elas estão namorando, elas vivenciam isso. Depois que casam, moram juntas, enfim, qualquer tipo de relação em que se aproxime, mas não sei por que as pessoas perdem esse movimento de namorar. Né? Namoro nesse sentido, nessa coisa tão gostosa que traz que alimenta a chama, né, dessa relação gostosa. Né? Os casais, muitas vezes, alguns mantêm, mas a gente vê que não é incomum, né, que as pessoas percam e que vão vivendo um tipo de relação que vai ficando sempre cada vez mais pesada, distanciando. Vamos pensar nisso no Dia dos Namorados, né? Vamos atrás dessa chama, vamos atrás de namorar, de encontrar cada um de vocês, né? Quem eu era quando eu namorava, o que tinha aqui. Vamos trazer de volta, para quem quiser, óbvio, para a relação que ainda dê, né? Para quem está bem sozinho, fica à vontade, né? Fica bem com você, namora com você. Namora com as coisas que você gosta, não precisa ser com uma pessoa. Né? Mas, para quem quer, né? Vamos atrás dessa sensação, dessa chama viva. Vamos pensar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, indique para pessoas que possam se beneficiar, se você achar que tem alguém que possa gostar de ouvir. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Uma ótima semana e até semana que vem. Beijo grande. Se cuida e cuida de você e das coisas que são importantes para você. E se tiver um amor, cuida desse amor. Volta a namorar. Beijo.